Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga. Que alegria, que prazer estar com você nessa manhã, estudando mais uma vez a Palavra de Deus. Temos estudado juntos a primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, não é? Já passamos da metade da carta e a partir de hoje, nesta lição e nas outras duas, fechando o nosso ciclo com a carta, nós estaremos estudando o que, em termos da estrutura da carta de Pedro, é a última grande parte, não é? A última grande a última grande divisão, na verdade, da carta, não é? Vimos a introdução com aquela doxologia, depois vimos uma primeira parte, a segunda parte que vimos nas duas aulas seguintes dizia respeito ao comportamento do crente no mundo, não é? E agora nós vamos retomar um tema que Pedro apenas mencionou brevemente lá na doxologia, que é o tema da provação, é o tema do sofrimento. Quando nós fizemos a nossa introdução, eu mencionei o fato de que eu considero a carta de Pedro, aqui, a primeira carta de Pedro, como o livro de Jó do Novo Testamento. No livro de Jó, nós vemos e lemos acerca de Jó, um homem que sofreu, que padeceu, não é? Que foi questionado por seus amigos, dizendo invariavelmente que ele estava sofrendo porque ele tinha pecado, porque havia algo de errado. Seus amigos o acusam de ter pecado contra Deus e por isso Jó estava sendo punido e recebendo castigo por causa dos seus erros e do seu pecado. Nós vimos que não é esse o motivo. Na verdade, não houve motivo, pelo menos não por causa de Jó, que o levou a sofrer. Jó teve o que nós chamamos, em termos bíblicos, de sofrimento justo. Ou seja, ele sofreu, ele padeceu uma injustiça que Deus permitiu, permitindo que Satanás tocasse na sua vida, tão somente para que o nome de Deus fosse conhecido e proclamado, não é? E para que Jó tivesse uma experiência com Deus. Muitas vezes, cristãos sofrem, padecem, sem motivo aparente, sem justificativa. Algumas vezes a intenção primária disso é o nosso crescimento. Pedro exatamente traz isso à luz lá nos primeiros versículos do capítulo 1, mais precisamente os versículos 6 e 7, quando ele diz que a prova da fé é para a glória de Deus, não é? E às vezes somos provados para teste, para confirmação da nossa fé. E agora então, nesta última parte, que compreende o capítulo 3, a partir do verso 13 até o capítulo 5, até o final da carta, Pedro retoma o tema do sofrimento e vai trazer aqui uma motivação para esse sofrimento, vai trazer o próprio sofrimento de Jesus como algo que é exemplo, não é? E outras coisas que Pedro vai falar com relação à vida do crente e o sofrimento, não é? Lembrando, estamos falando de sofrimento justo. Se um crente desobedece à lei, se um crente faz algo que é errado, é justo que ele sofra alguma punição, é justo que ele tenha algo como consequência daquele seu erro, não é? Mas aqui nós estamos falando de circunstâncias
que os crentes daquela época já estavam enfrentando porque simplesmente eram crentes. É fato que nem todo crente sofre esse tipo de perseguição pelo fato de ser crente, não é? Mas também é fato que alguns cristãos naquela época começaram a sofrer uma leve perseguição ainda, e que foi aumentando e escalonando de tal modo que no final daquele primeiro século, quando, por exemplo, o livro de Apocalipse é escrito, nós já vemos uma perseguição sistemática pelo império aos cristãos. E também, por causa disso, o martírio de vários cristãos. Mas essa não era ainda a situação no tempo de Pedro. No tempo de Pedro, ainda era leve a perseguição, não é? Mas eles já estavam sofrendo algum tipo de restrição, de perseguição, não é? Nós podemos aplicar a 1 Pedro, então, a esse tipo de sofrimento quando nós somos injustiçados por conta da nossa fé, e talvez, em segunda instância, ou numa aplicação mais geral, possamos trazer as verdades de Pedro ao sofrimento em geral na nossa vida. Nem sempre as coisas são fáceis, não é? Às vezes recebemos provas, né? Coisas que vão fazer com que nossa fé seja testada, não é? E também é possível aplicar o que nós estudaremos aqui nesse sentido. Então, antes de mais nada, vamos orar, não é? Buscar a presença do Senhor para esta aula em 1 Pedro 3, a partir do verso 13. Oremos. Pai, queremos aprender mais de Ti. Desejamos que o texto da Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, seja vivo para nós, a partir de agora, seja aberto, e que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos auxilie na compreensão das verdades da Tua Palavra. Fica conosco, abençoa-nos, abençoa cada aluno, cada aluna que está assistindo a essa aula, Senhor. Permite que haja crescimento, maturidade de suas vidas, ó Pai. Permite que a nossa vida seja sempre moldada, transformada, ó Deus, pela Tua Palavra. É a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, a partir do verso 13, nós já temos aqui retomado então o tema do sofrimento, e o contraste e o exemplo que Pedro traz é a perseverança, a longanimidade de Cristo, como o exemplo de alguém que padeceu o sofrimento, mas que venceu o mundo. Não é? A perspectiva aqui é: nós podemos sofrer porque o nosso mestre sofreu e ele venceu, e por isso nós também podemos vencer. Essa é a perspectiva. Verso 13 então nos diz: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então, ele abre o tema dizendo: vocês não vão ser maltratados, vocês não vão sofrer dano se vocês fizerem o que é bom, se vocês praticarem o que é bom. Então, mesmo no mundo hoje, que sabe reconhecer valores éticos e morais altos, não é? A conduta correta, a obediência às leis, é uma conduta que é elogiada, é uma conduta que é louvada, não é? De modo geral, nós não vamos sofrer nenhum tipo de dano ou de perseguição se nós formos bons cidadãos, se praticarmos o que é bom, se não fizermos aquilo que é errado, não é? Mas aí o verso 14 começa a trazer a perspectiva que Pedro quer trazer aqui do sofrimento justo. Verso 14 então: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Essa é a perspectiva. Se nós temos de sofrer por algum motivo, que seja porque nós estamos fazendo aquilo que é correto e não pelo que é errado. Eu sei que algumas vezes você talvez já tenha tido essa experiência. Você é rechaçado, você é recriminado por falar a verdade, não é? Você é ridicularizado porque você é correto, porque você é reto em tudo que você faz. Você é chamado de Caxias. Às vezes, até mesmo porque você é crente, você sofre algum tipo de perseguição no seu trabalho. E Pedro está dizendo que, ainda que a gente venha sofrer por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. É uma coisa boa. Se nós não fizemos de errado, nada de errado, e ainda assim somos injustiçados, para com Deus isso é algo bom. Pode não ser bom aqui momentaneamente, pode não ser bom o fato de sofrermos algum tipo de injustiça, mas Deus está dizendo que para com Cristo, não é? Isso é uma coisa boa. Então, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mesmo nesses momentos difíceis, mesmo injustiçados, nós temos que estar prontos para dar um bom testemunho. E, se possível, falar do Evangelho, falar do amor de Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é um contexto fácil, não é tarefa fácil dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho de Cristo, não é? Mas é preciso fazer isso e fazer com boa consciência, com mansidão. A nossa atitude deve ser uma atitude correta, não é? Deve ser uma atitude correta. Eu fico me lembrando do pastor Sammy Tippett, que conta nas suas memórias, na sua autobiografia, que várias vezes ele foi preso por causa do Evangelho. Várias vezes. Pastor Sammy, cujo ministério se deu largamente em países fechados para o Evangelho nos anos 70 e 80, e na maioria das vezes eram países comunistas, ele foi preso, foi expulso de países, foi impedido de voltar novamente a países, não é? Injustiçado, expulso sem motivo aparente, não é? Mas em tudo isso, ele continuou fiel ao Senhor, continuou pregando a palavra, não é? Não reagiu contra aqueles que o estavam detendo, ou prendendo, ou expulsando, não é? Ele simplesmente entregou isso para Deus e foi obediente. Se ele tinha que ir embora, ele devia ir embora. Se ele tinha que ser detido, ele tinha que ser detido, não é? Então, isso pode acontecer. E a pergunta é, se isso vier a acontecer com um de nós, como será a nossa reação? Será que essa reação se dará como foi com Pedro e Silas, com Paulo e Silas, que lá na prisão, à alta hora da noite, estavam louvando, adorando a Deus, de tal modo que caiu um temor de Deus sobre o carcereiro, e ele pergunta então para eles, como eu devo fazer para ser salvo? Esse foi o testemunho de Paulo, não é? Eu não sei se isso vai acontecer comigo ou com você,
Eu não sei se isso pode acontecer no nosso tempo de vida, mas o fato é que nós devemos estar prontos a dar a razão da nossa esperança com mansidão, não é? Com mansidão. Essa foi a atitude de Jesus. Quando ele sofreu, ele não esboçou reação, ele não retaliou, ele não revidou. Isso é importante. Precisamos lembrar disso, precisamos pensar nisso, não é? Pois também Cristo, verso 18, morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aqui eu já quero te alertar que nós entramos aqui numa das porções mais difíceis de compreensão, de entendimento do Novo Testamento. Alguns estudiosos consideram esse texto, do verso 18 ao 20, o texto mais difícil de compreensão. Mas nós temos que entendê-lo à luz do contexto aqui de sofrimento, tá certo? E da vitória do crente face à perseguição e às lutas. Então, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e ele morreu como justo pelos injustos. Cristo morreu sendo justo, não havia pecado nele, ele padeceu sem motivo aparente, não é? Ele morreu injustamente, condenado à morte entre os malfeitores, sem que qualquer crime ele tivesse cometido. E aí nós temos aquela porção bem complicada aqui, com bastante cercada de bastante elementos aqui difíceis de compreensão, mas vamos aqui trabalhar o nosso texto. Morto sim na carne, final do verso 18, mas vivificado no Espírito. Então ele morreu fisicamente, mas ao mesmo tempo o seu espírito continuava vivo, não é? O seu espírito não morreu. É assim que acontece conosco, né? O espírito volta para Deus, como diz o autor lá de Eclesiastes, que o deu, né? Então, no qual, ou seja, no espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Nós temos algumas interpretações possíveis, tá certo? Na verdade, nós temos mais de 9 ou 10 sugestões de interpretações para esse texto. Tamanha a sua complexidade, não é? Quando eu trabalho esse texto, eu digo de antemão que apenas 2 ou 3, no máximo, são interpretações plausíveis, ou seja, elas realmente contemplam elementos bíblicos e elas podem ser consideradas. As outras são absolutamente míticas, tá certo? Nós não temos tempo para explorar essas interpretações, eu vou apenas mencionar, não é? Um grupo defende que Jesus estava proclamando aqui uma segunda chance para aqueles que morreram durante o dilúvio, que não estavam na arca, tá certo? Mas, de antemão, é possível ver no texto, e é possível ver em toda a Bíblia, que, número 1, não se fala em segunda chance. O livro de Hebreus fala claramente que ao homem está apontado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Em segundo lugar, em nenhum lugar na Bíblia se diz que os espíritos estão em prisão. Lá em Lucas, quando nós lemos a história de Lázaro e do rico, e como Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso, e a própria oferta de Jesus ao ladrão na cruz, né, para ir para o paraíso, e o rico, no caso de Lázaro, foi para o Hades, né? Ali ele era atormentado, e havia um nível de consciência, porque ele sofria e sabia que estava sofrendo, não é?
Então, não há o que se falar em segunda chance e não há o que se falar de prisão para os espíritos, como se fossem as almas daqueles que morrem sem Cristo ou que morrem sem Deus. Tá certo? As outras duas variações dizem, por exemplo, que o local desse que Jesus foi pregar foi o inferno e que Jesus então foi ali evangelizar, né? Ou pregar, proclamar, né? E a outra variação é que Jesus foi aos espíritos proclamar a sua vitória. E esses espíritos não seriam de pessoas, mas seriam espíritos maus, cuja presença sempre foi reconhecida na terra, não é? E Jesus teria ido então ao lugar em que eles estavam aprisionados, tá certo? Para proclamar a sua vitória definitiva sobre o mal. Bom, trabalhando um pouquinho só o texto, nós vamos aqui trazer aquilo que eu creio que melhor responde a esses versículos aqui, aquela interpretação que melhor corresponde ao que nós temos em termos de teologia bíblica, de relato da Bíblia como um todo, né? E que faz sentido aqui no texto. Então, nós temos aqui no texto que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos aqui, nós já vimos, não são espíritos, não são almas de seres humanos que viveram um dia e agora estão mortos e aprisionados. Não existe prisão. Então, esses espíritos aqui são provavelmente espíritos demoníacos, demônios, cuja atividade naquela época era conhecida. Se você ler o relato de Gênesis capítulo 6, lá você vai ler que naquele tempo os filhos de Deus tiveram intercurso com as filhas dos homens. E a interpretação mais conhecida e mais aceita dessa passagem é que eram seres espirituais, eram demônios, tá certo? E por isso foram aprisionados. O livro de Apocalipse faz menção a um abismo em que espíritos estão aprisionados. Então isso faz mais sentido. Se esse abismo e aqui esse local que Jesus visitou são o mesmo lugar, nós não temos certeza, mas é possível, tá certo? O fato é que é um local onde espíritos de demônios estavam aprisionados, tá certo? E nós sabemos que isso é possível, que o próprio Satanás, lá em Apocalipse 20, é descrito como sendo aprisionado por 1000 anos, tá certo? Então, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa palavra pregou aqui não é a palavra que comumente traduzimos do grego como pregar boas novas. A palavra de pregar boas novas é a palavra que é muito parecida com a palavra evangelho. O grego é euangelion, que significa eu prego boas novas. A palavra que está aqui não é essa palavra. A palavra aqui é uma forma do verbo kerusso, de onde vem a palavra querigma, que quer dizer proclamação, tá certo? Então não é pregação de boas novas, como se Jesus quisesse que houvesse conversão, não é? Por isso não existe esse negócio de segunda chance aqui descrita. É uma proclamação de algo que Jesus fez, que Jesus conquistou, não é? Provavelmente a sua própria vitória, porque, como Filipenses capítulo 3 diz, Jesus é Senhor dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Colossenses diz que Jesus é Senhor da igreja e que é Senhor de principados e potestades, não é? Senhor do mundo físico e Senhor também do mundo espiritual. Certo? Então, o pregar aqui é uma proclamação, tá certo? Não é a pregação do evangelho. Então, pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. De novo, aquela menção, tá certo? Por isso, aquela probabilidade de serem aqueles demônios que são mencionados ali
justamente no capítulo 6, que é o capítulo que inicia o relato do dilúvio, não é, por causa da maldade, e enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. O retrato que Pedro traz aqui é um retrato de salvação da família de Noé, de uma geração perdida, por meio, né, ou por intermédio do meio que Deus providenciou, que foi a arca. Eles foram salvos do dilúvio pelo meio que Deus providenciou, não é? E outros textos, o texto de Judas retrata que isso é simbólico da própria salvação que Deus providenciou em Cristo, não é? E uma outra coisa importante, Jesus então não foi ao inferno, ele foi provavelmente ao lugar dos mortos aqui, dos espíritos, tá certo? Não é o Hades, onde os mortos, as almas dos humanos sem Deus estão, tá certo? Mas é provavelmente esse abismo, esse local de prisão de espíritos maus, tá certo? Quando é que ele foi? Ele foi justamente, o mais provável, no período entre a sua morte, quando o seu corpo, né? Quando ele fechou os olhos e o corpo parou de funcionar, ali a sua alma, então, está livre, não é? Eu imagino que é assim que acontece conosco quando morremos. Imediatamente vamos à presença de Deus para selo do juízo, não é? Então, no período entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, ele fez essa proclamação. E, como eu disse, ele está trazendo aqui a imagem de salvação, não é? Como o resultado, não é? E como a possibilidade de vitória do crente, mesmo sofrendo angústias e lutas. Então, 21, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, a compreensão desse texto tem que ser à luz de todo o contexto aqui, não é? Jesus fez isso para que agora todos os principados e potestades e os anjos lhe fossem sujeitos. Ele tinha agora garantido o poder e a soberania sobre tudo e sobre todos. Vocês se lembram que foi apenas depois da ressurreição, lá em Mateus 28, que Jesus disse: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? Não é? De novo, voltando àquele contexto de Filipenses capítulo 3, não é? Jesus precisou vir, padecer, não é? Ele foi obediente à morte de cruz. Aí no versículo 7 nós lemos: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho, né, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi somente quando Jesus venceu a morte na ressurreição que ele realmente recebeu esse direito e toda a autoridade lhe foi conferida. Eu creio que é uma referência a isso que Pedro está dizendo aqui. Ele conquistou esse direito e proclamou isso aos espíritos, a sua vitória plena, não é? E aqui a salvação é exemplificada, não é? É uma alegoria, uma ilustração aqui, comparando a água do dilúvio com a água do batismo. Não que o batismo salve, não é essa a intenção, mas o batismo é um testemunho da salvação que ocorreu na nossa vida, não é? Então, não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a nossa salvação trouxe agora um status que nos coloca como corretos diante de Cristo e diante de Deus, não é? E Cristo, então, agora conquistou e está à destra de Deus, ficando-lhe, então, subordinados anjos,
potestades e poderes. Meus queridos irmãos, nessa primeira parte, nós vamos aqui já caminhando para o final. Essa nossa aula vai ser um tiquinho mais curta ainda do que a última, mas eu quero ainda ficar uns minutos aqui pensando com vocês sobre esse texto, que não é um texto fácil, né? Como um todo. Não é fácil essa questão desses espíritos em prisão, não é? Não é uma pregação, como nós vimos, de segunda chance. Esse texto que parece mais uma digressão, como se Pedro estivesse colocando um parêntese no texto, né, e estivesse mencionando isso como um evento quase desconecto, mas não é. Ele está no contexto da vitória espiritual de Jesus. Jesus conquistou na cruz os grandes inimigos da humanidade, a própria morte, o mal. Ele conquistou o domínio sobre os espíritos, não é? E como Jesus conquistou isso? E é isso que liga esse evento descrito aqui por Pedro ao contexto que nós estamos estudando. Como foi que Jesus conquistou isso? Por meio do sofrimento. Ele padeceu, ele sofreu. Desde o tempo do Velho Testamento, já estava predito por Isaías, nas chamadas canções do servo sofredor, que o Messias sofreria. Ele viria e entregaria a sua vida por muitos, em resgate. Marcos 10:45 diz isso, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa foi a sua missão. Ele veio sofrer, ele veio padecer. E justamente porque ele sofreu injustamente, e porque ele cumpriu o propósito de Deus ao sofrer injustamente, ele conquistou essa vitória. E ele, então, abriu o caminho para que nós também, baseados no exemplo de Jesus, sejamos vitoriosos. Quando passarmos por tribulações, provações, sobretudo quando elas forem injustas, não é? E, em especial, se elas forem por causa do fato de que somos crentes, nós devemos suportar com paciência, não devemos revidar, para que não haja anulação da possibilidade, por exemplo, de você testemunhar. Eu fico imaginando como foi a cena tão marcante do martírio de Estevão, quando ele apedrejado olhou para os céus, e o texto diz que ele viu o Senhor, e eu imagino que ele tinha um semblante de paz, e que ele então olhou para os seus algozes ali e diz: Pai, não lhes impute esse pecado. Parecido com a fala de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é? Estevão foi apedrejado, que morte terrível. Certamente sentiu muitas dores dos golpes, das pedradas, mas ainda assim, isso até hoje é testemunho. Está registrado na palavra de Deus como testemunho de alguém que morreu por sua fé, mas que se manteve fiel até a morte. Eu mencionei na aula passada e volto a mencionar que nós, e é um motivo de gratidão sem dúvida, nós aqui no mundo ocidental temos bastante liberdade, não é relativa não, perdão, temos bastante liberdade de culto, temos liberdade religiosa, temos aqui e ali alguma perseguição, não é? Por exemplo, hoje cristãos estão sendo questionados, né? Somos às vezes chamados de radicais, somos chamados de preconceituosos quando levantamos, por exemplo, a nossa voz para falar do homossexualismo, para falar de certas posturas imorais, para condenar as práticas, não as pessoas. E eu creio que é isso que nós devemos fazer, nós devemos
amar as pessoas, mas devemos condenar o pecado, né? A igreja tem que ter uma postura de acolhimento de pessoas que queiram realmente a transformação que Deus pode lhes dar. Mas nós, de maneira alguma, devemos ser condescendentes com o pecado, seja ele qual for. Por isso, cristãos levantam bandeiras como o evangelho contra o aborto, o evangelho contra a homossexualidade, não é? Mas entendendo que essas pessoas precisam ter uma segunda chance, entendendo que nós somos, como eles, pecadores e que precisamos, todos nós, da graça de Deus. Eles não precisam de mais graça do que nós precisamos, e nem nós de menos graça, porque não cometemos esse tipo de pecado. Todos nós falhamos, erramos. Então, ao tempo que nós podemos estender a mão a alguém que tem um estilo de vida e que precisa de restauração, que precisa de perdão, nós devemos deixar claro que, assim como o próprio Jesus, nós não podemos ser condescendentes ao pecado, não é? Nós não podemos ser condescendentes, nós não podemos simplesmente aceitar essas práticas como práticas verdadeiras, corretas. Nós não podemos aceitar a pressão da nossa sociedade que quer que nós sejamos politicamente corretos e aceitemos as coisas erradas como certas, de maneira alguma. Porque se nós não levantarmos a nossa voz, nós é que seremos cobrados. Não é? Nós devemos, sim, falar alto da incorreção, do pecado. Não é? A homossexualidade, eu costumo dizer isso, não é um problema social. Eles a transformaram num problema social. A questão hoje é primeiro igualar a prática da pessoa à própria pessoa e dizer que ela não tem escolha, não tem opção e que nós temos que aceitar. Transformaram isso num problema moral e nós estamos, então, discriminando a pessoa quando falamos que o que ela faz não é correto. De maneira alguma. De maneira alguma. A homossexualidade, a imoralidade, o adultério, que são algumas das práticas pecaminosas que nós devemos realmente rechaçar, devemos dizer que são práticas erradas e tantas outras, não é? São perversões, são problemas morais, são pecados. Homossexualidade, o relacionamento homossexual não é um problema social, é um problema moral. Para com Deus é pecado. E as imoralidades do nosso tempo, essas torpezas que nós vemos, são imoralidades, são problemas que estão na alma do homem, são resultado do domínio do pecado sobre o homem. Devem ser entendidos dessa forma por nós e a essas pessoas deve ser estendida a salvação, a possibilidade de resgate por Jesus, porque Jesus também morreu por elas. Então, num contexto geral, hoje talvez, como cristãos, sejamos criticados por essas posturas, não é? Mas, se for para ser criticado por isso, que eu seja criticado, não é? Importa antes obedecer a Deus que os homens, importa antes proclamar a palavra de Deus contra toda a injustiça, não é? Como diz Paulo lá em Romanos 1, porque a ira de Deus se revelou e se revela contra toda a injustiça, contra toda forma de pecado, seja ela qual for. E nós somos pecadores também. Na minha própria vida, eu tive que ser confrontado por Deus com o meu pecado. Na sua vida, certamente você foi confrontado por Deus por causa do seu pecado, e você teve que então pedir perdão e teve que buscar a presença de Deus para que você fosse restaurado, não é? Mas nós não podemos deixar de dizer, deixar de proclamar a verdade da palavra de Deus, que condena a injustiça como um todo, a corrupção do homem por causa do pecado, simplesmente à guisa de sermos politicamente corretos. Jesus não foi politicamente correto.
A igreja não é chamada para ser politicamente correto. Você e eu certamente não fomos chamados para ficarmos numa zona de conforto e sermos politicamente corretos. O cristianismo verdadeiro, como Pedro nos ensina, é um cristianismo contra a cultura. Nós estamos como na piracema, em que o peixe está ali indo contra a correnteza, nós estamos remando contra a maré. Nós não estamos seguindo as multidões, nós estamos indo na contramão, porque esse é o nosso chamado. Devemos ser pacientes, devemos fazer isso com boa consciência, com mansidão e temor. Ninguém precisa fazer uma defesa do Evangelho criticando as pessoas. Nós não fomos chamados para afrontar ninguém. Nós fomos chamados para confrontar as verdades, ou confrontar as coisas desse mundo com a verdade do Evangelho. Mas confrontar sem afrontar, confrontar sem discriminar. Nós não fomos chamados para discriminar ninguém. Não é? Eu creio que esse é o chamado da igreja, esse é o testemunho que a igreja deve ter hoje. Esse é o testemunho que nós devemos ter hoje. E se for preciso padecer, sofrer por causa do Evangelho, que estejamos prontos para isso, para glorificar o nome do Senhor, porque assim como Ele venceu, nós também haveremos de vencer. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa aula juntos. Até o próximo domingo. Deus te abençoe.